Certa noite, Henry estava em casa sozinho na fazenda. Havia apenas o som da noite como companhia. Por volta das 3 da madrugada, ele acordou suado quando ouviu alguém chamar seu nome baixinho 2 vezes. Henry, Henry. Intrigado, ele foi olhar à janela e viu um vulto no milharal. Ainda sonado e sem pensar muito, ele pegou uma espingarda e foi até o milharal. Ele não encontrou nada. Pensando ter se deixado levar pela imaginação, ele deu de ombros, voltou para dentro de casa e se dirigiu para seu quarto. Quando a porta se fechou, o quarto mergulhou em escuridão. O interruptor não funcionou. Ele engoliu seco e virou-se ao ouvir o som do quadro em sua parede, que havia acabado de cair no chão. Quando se virou novamente para a porta, deu de cara com uma figura sombria e sinistra que o suspendeu. Henry teve tempo apenas de gritar. Ninguém soube o que aconteceu nem viu Henry mais naquela casa. Mas algumas noites, os vizinhos juram ouvir alguém chamando por eles, sempre à mesma hora. Henry. Sempre pelo nome. Henry. Bem-vindos ao Contos do Vigia da Madrugada, onde a noite nunca dorme e os segredos mais sombrios ganham vida. Hoje eu trago histórias de terror da fazenda, que a escuridão sussurrou. Eu sou o Vigia. Estão prontos para caminhar pela escuridão? Era uma noite quente e abafada na fazenda do Sr. José, um homem de 60 e poucos anos, com mãos calejadas pelo tempo e o olhar marcado pelas lutas diárias. A fazenda estava em uma região isolada do interior do Brasil, cercada por campos vastos, árvores frutíferas e um celeiro que já havia visto dias melhores. O Sr. José sempre acreditou no valor da terra, mas seu filho, Rafael, não compartilhava do mesmo entusiasmo. O jovem de 20 anos tinha planos de ir para a capital buscar uma vida longe do campo. Pai, eu não posso passar a vida inteira aqui. Eu quero crescer, conhecer o mundo, dizia Rafael enquanto ajudava o pai a empilhar sacos de ração no celeiro. Crescer não é abandonar suas raízes. Essa terra é o que nos sustenta. Você vai entender um dia, respondia José, tentando conter a decepção. A discussão era recorrente, mas naquela noite algo inesperado aconteceu. Durante a madrugada, José foi acordado por um som estranho vindo do curral. Ele se levantou e pegou a lanterna. Enquanto passava pelo corredor, viu Rafael surgir na porta do quarto, também despertado pelo barulho. Pai, você ouviu isso? José apenas assentiu com a cabeça e continuou andando, seguido de perto por Rafael. O que será que foi isso? Perguntou Rafael enquanto caminhavam. Não sei. Fique atento, respondeu José, tentando disfarçar sua inquietação. Ao chegarem ao curral, os cavalos estavam agitados, trotando de um lado para o outro, como se estivessem assustados com alguma coisa. As galinhas cacarejavam de forma desordenada, e as vacas batiam os cascos contra o chão tão insistentemente e com tanta força que acabavam se machucando. José tentou acalmar os animais, mas não estava tendo muito sucesso. Ele olhou ao redor, mas não havia sinal de predadores ou qualquer coisa que justificasse aquele caos. Não sei, mas isso não é normal. Vou ligar para o veterinário. É meio tarde, eu sei, mas quero que ele venha o mais cedo possível, respondeu José, tentando manter a calma, embora tivesse certeza de que algo estava muito errado. Seu Moisés, o veterinário, ficou muito surpreso com a ligação de José por conta da hora. Intrigado pelo relato, ele sugeriu que queimasse algumas folhas de alecrim. Isso ajudaria a acalmar os animais. E assim fez seu José, queimando o alecrim em uma panela com carvão. O odor parecia ter acalmado os animais, pois pouco a pouco eles foram parando com o comportamento estranho e foram dormir. Na manhã seguinte, o veterinário chegou cedo. Ele examinou cada animal minuciosamente, tirou amostras de sangue e verificou sinais de doenças, mas não encontrou nada fora do comum. Levou cerca de 4 dias para que os resultados dos exames ficassem prontos. Os resultados mostraram que estavam todos saudáveis. Seu José, os exames não apontaram nada. Talvez tenha sido algum tipo de barulho que os assustou, disse o veterinário, tentando justificar o inexplicável. Naquela mesma noite, o calor abafado parecia sufocar, mas o que realmente incomodava José
era a inquietação que não conseguia afastar. Sentado na cadeira de madeira na varanda, ele observava o horizonte escuro enquanto Rafael cochilava ao seu lado. A tranquilidade aparente da fazenda logo foi quebrada por um som distante, baixo no início, mas que rapidamente cresceu em intensidade. O som vinha dos porcos. Um som estridente e desesperado. José e Rafael se entreolharam com os olhos arregalados de surpresa e medo. Rafael se levantou rapidamente, visivelmente nervoso. "Vamos", disse José, já pegando a lanterna e caminhando a passos rápidos para o curral. Conforme se aproximavam, os sons ficavam mais nítidos e mais aterrorizantes. Os cavalos relinchavam em pânico, batendo os cascos contra as cercas com tanta força que faziam as tábuas de madeira estalar. As vacas mugiam de forma contínua, quase como um coro de desespero. E então havia o som dos porcos, um guincho tão agudo que parecia cortar o ar. Quando chegaram ao curral, José iluminou o local com a lanterna, mas o que viu o deixou sem palavras. Os cavalos estavam ensandecidos, girando em círculos e tentando se lançar para fora do cercado. Um deles havia conseguido derrubar parte da cerca e corria desgovernado para o campo aberto. As vacas se espremiam em um canto com os olhos arregalados de puro terror. "Mas o que diabos está acontecendo? Tem algo muito errado aqui", disse José quase para si mesmo. "Pai, olha o cachorro", gritou Rafael apontando para o alpendre. José virou-se e viu o cão, um vira-lata grande e valente, que normalmente enfrentava qualquer ameaça sem hesitar, encolhido em um canto escuro do alpendre. O cachorro tremia, emitindo uivos baixos e curtos, como se implorasse para que alguém o tirasse dali. Seus olhos brilhavam na luz da lanterna, fixos em algum ponto na escuridão. "O que está acontecendo com ele? Nunca vi o Rex assim", Rafael exclamou, sua voz carregada de pavor. "Nem eu", respondeu José, enquanto tentava se aproximar do cão. No entanto, quando deu um passo à frente, Rex começou a rosnar baixo, os pelos do pescoço eriçados. O som gutural era diferente do habitual, como se não fosse direcionado a José, mas a algo que ele não conseguia ver. José recuou sentindo um arrepio subir pela espinha. Ele apontou a lanterna ao redor, iluminando cada canto do curral e do alpendre, mas não havia nada visível além dos animais apavorados. "Isso não está certo, filho. Tem alguma coisa aqui que a gente não está vendo." O som metálico que haviam ouvido na noite anterior voltou, mas desta vez parecia mais próximo, mais ameaçador. Era um som que não pertencia àquele lugar, como se algo raspasse metal contra metal em um movimento lento e deliberado. José virou-se rapidamente, tentando localizar a origem, mas novamente não encontrou nada. Rafael começou a respirar pesado, o suor escorrendo pelo rosto, apesar da brisa que parecia ter surgido do nada. "Pai, o que está acontecendo aqui?" "Eu não sei, mas vamos descobrir." Os dois passaram horas andando de um lado para o outro, tentando acalmar os animais e entender o que estava acontecendo. A cada momento, o som metálico parecia mudar de lugar, como se os cercasse. José tentava disfarçar o medo, mas seus olhos sempre voltavam para o cachorro, que não se mexia do canto e continuava a uivar baixinho, como se estivesse chorando. Quando o céu começou a clarear com o primeiro sinal de luz do amanhecer, os sons cessaram tão abruptamente quanto começaram. Os animais ficaram em silêncio, exaustos, e o cachorro finalmente relaxou, embora seus olhos ainda parecessem inquietos. José e Rafael, sentados na varanda, olhavam para o horizonte sem trocar palavras. Ambos estavam visivelmente abatidos, as olheiras marcando o cansaço de uma noite em claro. "Pai, isso não foi normal. A gente precisa fazer alguma coisa", disse Rafael, quebrando o silêncio. José não disse nada, mas no fundo ele sabia que Rafael tinha razão. Naquela noite, algo diferente aconteceu. Um silêncio profundo tomou conta da fazenda. Os grilos e sapos que normalmente cantavam sem parar pareciam ter sumido. Rafael, que tinha decidido vigiar o curral com o pai, sentiu um arrepio quando notou que o cachorro não estava à vista. José direcionou a lanterna e viu uma figura indistinta,
que desapareceu na escuridão antes que pudessem reagir. A respiração de ambos ficou pesada, e eles decidiram sair dali e se abrigar na casa. No dia seguinte, José precisava entregar alguns ovos e leite para Dona Carmelita, vizinha de José e Rafael. Ela morava em uma casa em um pequeno terreno. Dona Carmelita era viúva e vivia sozinha. Por conta da idade e da saúde, ela criava animais em seu terreno. Ela vivia de plantar e vender ervas e também recebia pensão do falecido marido. Ela sempre comprava ovos e leite de seu José. Eram bons amigos. Eles foram muito bem recebidos. Dona Carmelita os convidou para tomar café. Entre um bolo e um café, José desabafou sobre os eventos na fazenda. Dona Carmelita ouviu tudo pacientemente e sugeriu algo que ninguém esperava ouvir. Isso pode ser coisa de outro mundo. Vocês deviam acender uma vela para São Bento e colocar sal grosso nos 4 cantos do curral, disse a idosa, enquanto mexia seu café. Rafael riu, achando a ideia absurda. Dona Carmelita, com todo respeito, isso é superstição. Você pode não acreditar, mas nessa terra já vi coisas que você não imagina. Melhor prevenir do que remediar, criança, retrucou ela com firmeza. Naquela noite algo diferente aconteceu. Um silêncio profundo tomou conta da fazenda. Os grilos e sapos, que normalmente cantavam sem parar, pareciam ter sumido. Na manhã seguinte, Carmelita os chamou na varanda. Se não vão fazer nada, então talvez seja melhor vocês irem embora. Eu não sei o que é, mas tem coisa ruim rondando essa fazenda. Se ficarem aqui, algo pior pode acontecer. Fiquem pelo menos 1 dia ou 2 na minha fazenda. Assim podem refletir com segurança sobre o que querem fazer, insistiu ela, visivelmente preocupada. Mesmo sem ter certeza do que acreditar, José decidiu seguir o conselho de Dona Carmelita. Ele e Rafael espalharam sal grosso ao redor do curral e colocaram velas em pontos estratégicos. Durante o processo, José não conseguia evitar um sentimento estranho, como se tivesse mais alguém ali, mas ele não mencionou nada ao filho. Relutante no mesmo dia, José aceitou a oferta de Dona Carmelita. Antes de partir, no entanto, se certificou de que teria comida o bastante para os animais na ausência deles. Ele e Rafael deixaram a fazenda por 2 dias, hospedando-se na casa dela. Quando voltaram, encontraram Rex segurando um objeto estranho com a boca. Com cuidado, Rafael pegou o objeto da boca do Rex com um lenço. Relutante no mesmo dia, José aceitou a oferta de Dona Carmelita. Antes de partir, no entanto, se certificou de que teria comida o bastante para os animais na ausência deles. Ele e Rafael deixaram a fazenda por 2 dias, hospedando-se na casa dela. Quando voltaram, encontraram Rex segurando um objeto estranho com a boca. Com cuidado, Rafael pegou o objeto da boca do Rex com um lenço. Parecia uma casinha pequena entalhada em um pedaço de madeira, mas havia uma palavra entalhada no verso, que nenhum dos dois entendeu o que estava escrito. Devo estar ficando paranoico, dá até para pensar em bruxaria, disse Rafael. Pois eu pensei o mesmo, disse José. Não faz sentido um objeto desses estar aqui. Intrigados, foram inspecionar a fazenda. Tudo parecia normal. Parecia uma casinha pequena entalhada em um pedaço de madeira, mas havia uma palavra entalhada no verso, que nenhum dos dois entendeu o que estava escrito. Devo estar ficando paranoico, dá até para pensar em bruxaria, disse Rafael. Pois eu pensei o mesmo, disse José. Não faz sentido um objeto desses estar aqui. Intrigados, foram inspecionar a fazenda. Tudo parecia normal. Os animais estavam tranquilos, embora o ambiente não tivesse a mesma tensão opressiva. Havia uma sensação inquietante. Depois de verificarem tudo, Rafael pegou o objeto e foi até Dona Carmelita, na esperança de que ela soubesse o que era aquele objeto. Algo dentro dele tinha certeza de que não era uma bobagem qualquer. Já estava anoitecendo quando Rafael parou sua caminhonete na estrada em frente ao longo terreno que dava para a casa de Dona Carmelita. Antes mesmo de descer do veículo, Rafael sentiu que uma coisa diferente pairava no ar. Tudo parecia normal, mas o ar parecia mais pesado. Ele sentiu um cheiro leve que lembrou enxofre, mas foi tão rápido que ele pensou ser apenas impressão. Ainda assim,
Um sentimento forte de apreensão o atingiu, e ele caminhou pelo caminho de terra em direção à porta. As luzes do interior da casa de madeira estavam acesas. Ele gritou 2 vezes por Dona Carmelita, mas como não houve resposta, ele bateu na porta. Rafael aguardou uns 10 minutos até que começou a caminhar perto das janelas, a fim de tentar ver o interior da casa. Dona Carmelita era idosa e vivia sozinha. Ele se preocupou que ela pudesse ter se sentido mal ou desmaiado. Rafael olhou umas 4 janelas, mas nada de anormal viu, até chegar à janela da cozinha. Havia uma mulher lá, mas não era Dona Carmelita. Era uma mulher jovem e muito bonita. Rafael ficou uns instantes olhando, confuso. Rafael sabia bem que Dona Carmelita era viúva e não tinha filhas, apenas um filho falecido. A mulher parecia muito à vontade na cozinha de Dona Carmelita. A mulher colocou algo que Rafael não pôde ver em uma panela e, alguns minutos depois, um forte odor de enxofre subiu. A mulher se movia de forma graciosa, mas quando começou a cantar, sua voz saiu grossa. Não parecia humana. Quando a mulher passou perto da janela de relance, Rafael teve a impressão de que a face dela desfigurou, mas foi tudo muito rápido. Rafael se assustou e deu um passo para trás. Ao pisar em um galho, o barulho chamou a atenção da mulher, que finalmente notou sua presença. Ela saiu correndo e sumiu do campo de visão de Rafael, que sem pensar saiu correndo. Enquanto corria pelo caminho em direção à caminhonete, ele ouviu um som gutural atrás de si, e um som como se algo muito pesado estivesse chegando perto. Rafael estava quase chegando na caminhonete quando algo o derrubou e puxou. Ele então viu uma criatura enorme. Ela era visível, mas às vezes não era. Tinha dentes longos e a coluna marcada. Ele lutou com a criatura até que, no meio da briga, o amuleto de São Bento que estava debaixo da camiseta dele se revelou. A criatura gritou, e ele aproveitou a deixa para puxar a faca em seu tornozelo. Sem esperar, desferiu um golpe em seu coração. Um grito feminino saiu da criatura quando caiu no chão sem vida. Rafael viu que era a mulher da cozinha. E então, a mulher se desfez como areia. Rafael se ergueu assustado, se perguntando se não teria sido ela, a figura que seu pai viu na fazenda e o que os animais viram. Ele voltou a caminhar em direção à casa de Dona Carmelita. Ao entrar, o cheiro de enxofre estava forte. Ele correu até a cozinha e desligou a panela que estava queimada. O que quer que estivesse dentro da panela também estava carbonizado e a cozinha estava cheia de fumaça. Rafael temia o pior quando ouviu um som fraco, e seguindo o som que se repetia, ele entrou em um quarto. Havia um armário e o som vinha de dentro. Com receio de outra surpresa, Rafael pensou que seria bom ter algo para se proteger, caso o que tivesse naquele armário fosse perigoso. Ele foi até a cozinha e procurou pelas gavetas até encontrar uma faca. Sentindo-se um pouco mais confiante, caminhou hesitante até a porta do armário no quarto. Ele parou alguns instantes perante a porta do enorme guarda-roupa de madeira. Rafael respirou fundo e, preparado para o que desse e viesse, ele abriu o armário de supetão. Para sua surpresa, Dona Carmelita caiu a seus pés. Ela estava amordaçada, com mãos e pés atados. "Dona Carmelita!" gritou Rafael, surpreso enquanto socorria a idosa. Já liberta com a face vermelha, Dona Carmelita agradeceu a Rafael e contou que, nas últimas semanas, uma mulher sempre passava lá para vender maçãs. Por ser uma jovem bonita e gentil, Dona Carmelita desta vez a chamou para tomar café. Mas a jovem começou a agir de maneira estranha e fazer muitas perguntas sobre a fazenda de Rafael. Quando Dona Carmelita a questionou, a moça jovem e gentil mudou e se transformou. "Sei que vai ser difícil de acreditar, mas aquela moça não era uma mulher comum. Era uma bruxa", disse Dona Carmelita com receio na voz. Rafael arqueou as sobrancelhas. "Bruxa?" Ele refletiu por alguns instantes. Se não tivesse visto o que viu e se não tivesse sido atacado, ele certamente pensaria que Dona Carmelita havia enlouquecido. "E o que uma bruxa iria querer com uma fazenda pequena e velha?" perguntou Rafael, ligeiramente descrente. "Tem fazendas muito melhores e mais produtivas do que a de meu pai", concluiu ele. "Eu tenho uma suspeita, mas posso estar enganada",
disse Dona Carmelita. Então me conte, por favor, disse Rafael. O que quer que diga não pode ser mais bizarro do que tudo o que já passamos aqui. Essas terras, a fazenda de seu pai. A minha, a de seu Pedro, a da Dona Matilde, que inclusive está sumida. Bom, a maioria dessas terras... Ela fez uma pausa como se escolhesse bem as palavras. Existem rumores de que essas terras são terras de bruxa. Terras de bruxa? E o que isso quer dizer? Perguntou Rafael. Existe uma lenda que fala sobre terras escolhidas por bruxas para fazerem rituais. São terras que, de tanto realizarem esses rituais, esses locais, adquiriram uma energia poderosa. São perfeitos para grandes rituais e pactos sombrios. Acredita-se que rituais poderosos e perigosos podem ser realizados nesse tipo de lugar, disse ela. Mas aquela mulher se foi, certo? Vi ela virar areia no chão, disse Rafael com preocupação. Não sei dizer, respondeu Dona Carmelita. Rafael tirou do bolso e entregou a madeira com o desenho entalhado a Dona Carmelita. Esse pedaço de madeira faz parte de um sortilégio, disse Dona Carmelita. Provavelmente foi através disso que seus animais começaram a ser atormentados. E o que vamos fazer? Perguntou Rafael. Não sabemos se aquela mulher vai voltar. Estamos perto de um eclipse. Mesmo que aquela mulher já não esteja mais entre nós, outras virão. Precisam estar preparados, disse Dona Carmelita. E seguida por Rafael, Dona Carmelita foi até a cozinha. A fumaça e o cheiro ruim já estavam mais fracos. Dona Carmelita abriu a cortina debaixo da pia e puxou um baú. Dentro dele havia uma infinidade de ervas. Ela resmungou para si mesma o nome de algumas ervas, até separar algumas. Em seguida, ela as entregou para Rafael. Enquanto Dona Carmelita se movia pela cozinha, Rafael percebeu através de um pote de alumínio espelhado que o reflexo de Dona Carmelita estava diferente. Parecia de uma mulher jovem, mas foi muito rápido. Quando ele olhou novamente, só que com mais atenção, o reflexo estava normal. Ele balançou a cabeça, se sentindo paranoico. Seus pensamentos foram interrompidos quando Dona Carmelita começou a falar. Queime-as com carvão. Espalhe sua fumaça pela fazenda e as cinzas pelas extremidades. Ela também pegou umas velas e fez algumas anotações. Siga tudo o que está no papel. Refaça uma vez por mês. Isso vai ajudar a manter suas terras fora do radar delas, disse ela. Rafael agradeceu Dona Carmelita e a ajudou a arrumar a bagunça. No caminho para casa, ele se perguntou como ela sabia tanto e o porquê dela não ter protegido a fazenda dela. Ele pensou em perguntar a ela quando tivesse oportunidade. Ao chegar em casa, Rafael encontrou seu pai se preparando para ir atrás dele. Quando viu Rafael, José gritou: "Você demorou! O que houve?" Rafael respirou fundo e disse: "Só falo na presença de uma xícara de café." José arqueou as sobrancelhas e ambos entraram, diante de uma xícara imensa de café, pelando de quente. Rafael começou a falar com detalhes tudo o que havia acontecido na casa de Dona Carmelita. Rafael bebia o café enquanto José absorvia o relato do filho em silêncio. A partir dali, Rafael e José seguiram todas as recomendações de Dona Carmelita, e a paz parecia restaurada. 2 meses depois, Rafael foi para a capital. Ele sempre falava com o pai. Tudo parecia estar em paz. Não aconteceu mais nenhum evento estranho. Seu José visitava Dona Carmelita com frequência e sempre pegava os materiais com ela para renovar as proteções de sua fazenda. Rafael voltou 1 ano depois, mas daquela vez decidido a ficar para a alegria de José. Eles convidaram Dona Carmelita para tomar um café na fazenda e comemorar. Mas, por alguma razão, ela não conseguiu passar da porteira. Sob os olhares confusos de José e Rafael, Dona Carmelita sorriu docemente. Rafael fez um breve movimento em direção a ela, que fez um gesto com uma das mãos. Talvez seja melhor deixarmos esse café para uma outra hora. Ela então se virou e caminhou em direção à estrada. José e Rafael permaneceram imóveis. José tentava desesperadamente entender. Rafael então gritou: "Nos vemos amanhã?" Dona Carmelita se virou para eles e, por um instante, apenas Rafael percebeu que o rosto não era de uma idosa. "Vocês sempre serão bem-vindos na minha fazenda", ela gritou, e continuou caminhando até sua figura distante desaparecer da vista deles.
Olá, meu nome é Natália e eu vou contar uma história muito louca que aconteceu comigo no finalzinho da pandemia. Era o final do período de quarentena. Eu estava desempregada e havia trancado minha faculdade. Tudo parecia terrivelmente ruim quando eu recebi um convite que me surpreendeu. Minha tia Matilde me convidou para passar um tempo na fazenda dela. Ela ficou sabendo pela minha mãe que eu estava desempregada, então, se eu fosse para a fazenda ajudar com algumas tarefas leves, ela me pagaria. Não era uma fortuna, mas ainda era melhor do que ficar parada. Seria bom para ela, que se sentia muito sozinha, e seria bom para mim, que poderia juntar algum dinheiro. De quebra, eu teria uma experiência rural, longe do caos e do estresse da cidade. Eu já havia tomado as vacinas, e ela também. Então, por que não? Pensei. Antes de prosseguir, eu preciso explicar que nunca tinha visto minha tia Matilde pessoalmente antes de conhecê-la em sua fazenda. Minha mãe ficou muitos anos sem falar com minha tia por conta de uma briga. Bom, não foi uma briga qualquer. Minha tia Matilde namorava um rapaz e minha mãe se apaixonou por ele e acabou se envolvendo. Por fim, ela engravidou do rapaz e eles foram embora. O tal rapaz era meu pai, que faleceu quando eu tinha uns 5 anos. Minha tia tinha motivos de sobra para odiar minha mãe. No entanto, a pandemia amoleceu alguns corações, e por conta do falecimento da bisa por pneumonia, minha mãe e minha tia voltaram a se falar por telefone, tentando deixar o passado de lado. No começo as conversas eram meio travadas, mas aos poucos elas passaram a se comunicar mais. Sua tia ainda vive na idade da pedra, dizia minha mãe, frustrada por ser incapaz de fazer uma chamada de vídeo com a minha tia. O celular da minha tia era muito antigo, ela nem sabia o que era o WhatsApp, só dava para falar por voz mesmo. Minha mãe mencionou que minha tia estava com a voz bastante envelhecida. Talvez envelhecida demais para a idade, mas trabalhar na fazenda maltratava um pouco também, apesar de minha tia jurar que atualmente tinha mais gente trabalhando lá e ajudando. Minha mãe queria ir comigo para aproveitar e ver a irmã pessoalmente, mas ela não podia. Minha mãe fazia tratamento para a coluna. Ela tinha dores constantes na coluna e, por vezes, mal conseguia se mexer. Uma viagem para ela estava fora de cogitação. Minha mãe marcou a data com a minha tia e eu segui viagem. O percurso, apesar de cansativo, foi revigorante. Eu via muitas paisagens lindas, outras nem tanto. À medida que eu ia mais para o interior, até o ar parecia melhorar. Quando finalmente cheguei à fazenda, um sentimento inexplicável de nostalgia me envolveu. O cheiro de terra úmida e folhas secas era maravilhoso, mas havia um odor junto que eu não conseguia identificar e que não era bom. As terras pareciam bem cuidadas, mas a casa possuía uma mistura de imponência e decadência, com paredes de madeira descascadas e janelas tão escuras que pareciam olhos vazios. Havia um certo charme naquela decadência. A brisa da tarde trazia consigo um odor metálico, como ferro enferrujado, que me fez encolher o nariz. Eu estava quase chegando à porta quando uma mulher de meia idade, com cabelos grisalhos presos em um coque apertado, apareceu. Seus olhos eram profundos e escuros, a pele pálida, quase translúcida, e as mãos tão finas e ossudas pareciam garras prontas para agarrar. Seu rosto estava iluminado por um sorriso que não chegava aos olhos. Era a tia Matilde. "Bem-vinda, querida. Você deve ser a Natália", ela disse com um sorriso estranho, mas que parecia animado. "Olá", acenei e disse meio sem jeito. "Sou sua tia Matilde. É maravilhoso poder conhecer minha sobrinha", ela disse acenando. "Espero que a estadia seja enriquecedora", continuou ela, sua voz suave, quase um sussurro, enquanto me examinava de cima a baixo. Algo naquele tom me deixou inquieta. Lá dentro, a casa parecia ainda mais antiga, como se tivesse sido congelada no tempo. Quadros antigos pendurados nas paredes pareciam seguir meus passos com seus olhos pintados, e um relógio de pêndulo marcava o tempo com um tic-tac alto e insistente, como se quisesse ser ouvido a todo custo. "Tem dormido bem ultimamente?" ela perguntou de repente, enquanto me guiava até o quarto dos hóspedes. "Acho que sim. Por quê?" respondi surpresa com a pergunta. "Apenas curiosidade.
Alguns dizem que sonhos podem ser perturbadores aqui, mas acho que isso é só bobagem. Ela respondeu com um sorriso enigmático antes de fechar a porta atrás de mim. O quarto era pequeno e sombrio, com móveis antigos e um tapete desbotado que cobria o chão de madeira rangente. A cama era estreita, com lençóis que cheiravam a mofo, e uma única janela deixava entrar a luz fraca do crepúsculo. Eu me sentei na cama, tentando ignorar a sensação de que algo ou alguém estava me observando. Naquela noite, o jantar foi silencioso e desconfortável. Tentei puxar conversa, mas tia Matilde ora dava respostas evasivas, ora desviava o olhar para a janela, como se esperasse que algo aparecesse lá fora. Após o jantar, decidi caminhar pela propriedade, na esperança de dissipar a inquietação que crescia dentro de mim. O vento frio carregava um silêncio pesado, quase antinatural, e as árvores do bosque pareciam se contorcer sob a luz pálida da lua. Quando ouvi passos atrás de mim, estremeci. "Tem alguém aí?" perguntei, minha voz trêmula ecoando no vazio. Não houve resposta. Mas por um instante senti uma respiração quente atrás de mim, como se alguém estivesse bem ali, prestes a me tocar. Quando virei, só encontrei o vazio. No chão, porém, vi pegadas estranhas, com dedos anormalmente longos que pareciam humanas, mas não completamente. Com o coração acelerado, decidi voltar para a casa. Na manhã seguinte, comentei sobre o bosque atrás da casa. Omiti sobre as pegadas, tive certeza que ela não acreditaria em mim, mas notei sua expressão mudar. Seus olhos escureceram e sua mão apertou o garfo com força demais. "Aquilo é só um monte de árvores, querida. Nada que valha a sua atenção", disse ela, mas sua voz estava tensa, como se estivesse tentando convencer a si mesma. O restante do dia correu normalmente. Por um tempo me esqueci de tudo enquanto me ocupava com as tarefas. Eram poucas pessoas para cuidar da fazenda. Todos tinham uma expressão sem vida na face e falavam somente o estritamente necessário. Não importava o quanto eu tentasse engajar uma conversa. Resolvi dar um passeio para tentar tirar a má impressão do dia anterior. Talvez tivesse sido só minha imaginação. Mas no final do passeio já era noite e, enquanto caminhava, pude ouvir sons que pareciam sussurros vindos das árvores. Apertei o passo, imaginação ou não, era melhor não ficar dando sopa. De volta à casa, arriei na cama e capotei, mas despertei no meio da noite com o som de um grito abafado, vindo de algum lugar dentro da casa. Com o coração disparado, peguei meu celular e iluminei o quarto. Nada. Mas logo depois ouvi passos lentos, arrastados no corredor. Respirei fundo, reuni coragem e abri a porta. O corredor estava deserto, mas o cheiro de ferro era mais forte, quase sufocante. No café da manhã não consegui esconder minha inquietação. "Tia, ouvi gritos ontem à noite. Você também ouviu?" Perguntei, tentando manter a voz estável. Ela levantou o olhar devagar, como se estivesse escolhendo as palavras com cuidado. "O vento é traiçoeiro à noite. Costuma brincar com os ouvidos. Talvez você só tenha imaginado, querida." Fiquei aborrecida, mas não havia o que fazer. Foi então que, de repente, achei que seria legal fazer uma chamada de vídeo com tia Matilde para a mamãe. Mas, quando falei no assunto, minha tia saiu quase correndo, dizendo que tinha coisas para fazer, que faríamos isso em outra hora. Se naqueles dias, pela manhã, eu me ocupava entre alimentar os animais e ajudar na limpeza da casa. Mas à tarde, eu ficava livre para descansar e tentar aproveitar o que o lugar tinha a oferecer. Naquele dia não foi diferente. No entanto, eu não conseguia parar de pensar nos gritos que ouvi durante a noite. Durante a tarde, enquanto vagava sem rumo pela fazenda, tive a impressão de ver um homem idoso entrar no celeiro. Eram poucos empregados, e eu conhecia todos. Aquela pessoa não era dali. Sorrateiramente, segui na intenção de descobrir quem era e o que estava fazendo ali. Mas ao entrar no celeiro, o idoso desapareceu. Havia apenas sacos de ração, feno, palha, ferramentas enferrujadas e pedaços de madeira velha. Mais à frente, encontrei no chão um caderno antigo coberto de poeira. As páginas estavam manchadas e cheiravam a mofo. Os relatos no caderno eram perturbadores. Henry, o autor, que eu nem imagino quem seja, descrevia noites de insônia,
sombras que se moviam pelos cantos dos olhos e ruídos inexplicáveis. Uma frase me chamou a atenção em uma das últimas páginas. Confie nela. Ela não é quem diz ser. Minha mente girou. De quem será que ele estava falando? Antes que eu pudesse analisar melhor, encontrei uma caixa de ferramentas com manchas escuras que pareciam sangue seco. Enquanto explorava o celeiro, pude ouvir alguns gemidos e arranhões. Guiada pelo som, vasculhei cada canto até encontrar uma porta atrás de uma pilha imensa de ração. Com dificuldade, afastei o obstáculo, mas ao tentar abrir a porta, ela não saía do lugar. E tentei procurar alguma coisa que facilitasse o acesso, mas não encontrei nada. O som cessou, e pensei que pudesse ter sido coisa da minha cabeça. Por fim, fui tratar dos meus afazeres. Eu estava limpando um quadro no corredor quando uma chave caiu de trás dele. Com o coração acelerado, peguei a chave que caiu entre as tábuas do chão. Intrigada, olhei para a chave velha e depois olhei para os lados. Ninguém ali. Olhei atrás do quadro. Não havia nada. Não sei explicar por que fiz isso, mas escondi a chave no bolso e coloquei o quadro no lugar. Me perguntei de onde seria e saí testando em tudo o que eu encontrava trancado. O único lugar que eu ainda não havia testado era a porta do celeiro. Esperei minha tia sair e corri para o quarto trancado. Com a chave tremendo em minhas mãos, destranquei a porta. O rangido da madeira ecoou, revelando um espaço coberto de poeira e teias de aranha. No centro, uma cama de ferro oxidado e um espelho rachado refletiam a luz da lanterna de forma distorcida. Havia um risco vermelho atrás da porta, parecia um pó. Quando passei, sem querer, a poeira desmanchou um pedaço do risco. Naquele momento, eu não prestei muita atenção, mas senti uma brisa gelada, seguida de um calafrio que fez os pelos do meu braço se arrepiarem. Os gemidos e arranhares do dia anterior vinham daquele lugar, mas não havia ninguém ali. Não deu para inspecionar muito. Ouvi um barulho vindo de fora. Preferi não arriscar. Tranquei a porta e saí discretamente. Peguei uma vassoura e comecei a varrer um espaço que me dava uma boa visão do celeiro. Uns 10 minutos depois que comecei, vi tia Matilde saindo dali. Ela parecia não me ver, então eu discretamente tirei uma foto. Ela sempre se esquivava quando eu tentava tirar uma foto. Sempre tinha uma desculpa. Na manhã seguinte, tia Matilde teria que ir até a cidade. Seria a minha chance de olhar o quarto no celeiro com calma. Antes de dormir, mandei pelo WhatsApp a foto da tia Matilde para a mamãe. Mas já era mais de meia-noite quando tive a ideia de mandar a foto. Como a internet não era das melhores, demorou para a mensagem ser enviada. E até a hora que fui dormir, ela não havia visualizado. E assim o fiz. O risco no chão havia sido restaurado, então imaginei que tivesse alguma importância, mas foi um pensamento breve. Minha atenção foi tomada pelas fotos antigas espalhadas pelo chão. Matilde estava em todas, ao lado de pessoas diferentes. Em cada foto, as pessoas simplesmente desapareciam nas imagens mais recentes, até restar apenas Matilde. Meu estômago revirou. Havia também diários de outras pessoas que desapareceram na fazenda, descrevendo experiências semelhantes às minhas, incluindo visões de Matilde em seus sonhos, sempre com aquele sorriso enigmático. Meu celular tocou. Entretida, ignorei no começo, mas a chamada era tão insistente que eu atendi. Era a mamãe em uma chamada de vídeo. "Onde você está?" Havia urgência e medo na voz dela. "Estou na fazenda da tia Matilde", respondi. "Mãe, tem um quarto muito estranho no celeiro." "Natália." Minha mãe me cortou antes que eu pudesse concluir. "Quem é aquela mulher na foto?" Eu não entendi a pergunta e quase ri, pensando que talvez, por conta do tempo, ela não tivesse reconhecido a irmã. "Tia Matilde", respondi. "Natália, aquela mulher da foto não é sua tia", minha mãe gritou. As palavras dela me atingiram como um soco. Meu estômago embrulhou. Foi quando percebi que ainda segurava uma foto. Nela estava uma mulher. Ela tinha algo de familiar. "Natália!" Ouvi minha mãe gritar. Ao mesmo tempo, pude ouvir passos do lado de fora. Atravessei a porta, sem querer, desmanchando novamente uma parte da risca no chão. Mas aquilo não importava mais.
Senti novamente aquele arrepio, só que mais forte. Coloquei a foto no bolso. Tia Matilde estava ali no meio do celeiro, e ela já havia me visto, seu rosto mais pálido que nunca. Você andou xeretando onde não devia, querida, ela disse, a voz baixa, quase um sussurro. Eu encontrei. Foi o que consegui dizer para aquela mulher que pensei ser minha tia, mas minha voz falhou, enquanto ouvia minha mãe gritar na chamada. Ela deu um passo à frente, seus olhos brilhando com algo que não conseguia entender. A curiosidade pode ser perigosa. Há coisas que é melhor deixar enterradas. Minha mãe gritava para correr, mas minhas pernas estavam presas ao chão. Quem é você? Perguntei, quase chorando. Ela inclinou a cabeça, um sorriso frio se formando em seus lábios. Eu sou muitas e uma só. É uma pena. Pensei que seríamos amigas. Naquele momento, meu celular escapou pelos meus dedos e quando pensei que seria meu fim, minha mãe gritava desesperadamente, enquanto a mulher que chamei de tia por quase um mês vinha em minha direção com uma das mãos atrás de si, lentamente. Ela parecia estar saboreando o meu pavor enquanto eu não conseguia me mexer. No pânico, comecei a gritar por socorro. Comecei a falar os nomes de todas as pessoas que li no diário, inclusive Henry. Vi ela se aproximar o suficiente. Vi com a mão que estava oculta, ela erguer o objeto afiado como um punhal em minha direção. Acabou para mim, pensei, fechando os olhos. E nada aconteceu. Quando abri os olhos, vi a mão da mulher que pensei ser minha tia, erguida no ar, mas parada como se estivesse presa. Foi quando senti algo atrás de mim. Era como se tivesse alguém ali me protegendo. Era maior do que eu. Precisei erguer minha cabeça para ver. Era o idoso que vi entrar no celeiro. Henry. O nome escapou dos meus lábios. O olhar do homem se dirigiu a mim brevemente e depois voltou para a mulher. Finalmente consegui sair do lugar. Foi quando percebi que o celeiro estava cheio de pessoas. Peguei o celular do chão e saí correndo. Mas quando passei por elas, pensei que ia esbarrar em alguém, mas na verdade, eu as atravessei. Apavorada, parei na porta antes de me afastar. Vi as pessoas se aproximando cada vez mais da mulher, até que tiraram ela do meu campo de visão. Fiquei com tanto medo que não queria ficar para ver. Corri para a porta do celeiro e tentei abrir, mas ela parecia travada. Forcei desesperada enquanto as lágrimas escorriam pela minha face. Foi quando uma mulher saiu da muvuca em volta da minha falsa tia. Era a mulher da foto. Deveria ter mais ou menos a idade da minha mãe. Havia uma mancha no seu vestido perto do coração. Eu a olhei nos olhos brevemente e ela sorriu docemente enquanto tocava na porta, que se abriu ao toque dela. Corri para longe do celeiro. Eu estava a uma certa distância quando ouvi um grito pavoroso. Olhei para o celeiro e vi a mulher da foto, parada, olhando para mim. Ela parecia aliviada. Corri para a escuridão da noite até a fazenda vizinha. Não fui capaz de contar o que havia acontecido em detalhes, apenas disse que eu e minha tia havíamos brigado. Eles estranharam e disseram que não sabiam que vivia alguém naquela fazenda que estava abandonada fazia muitos anos. Intrigada, pedi que fossem comigo até a fazenda no dia seguinte, até para provar que ainda era funcional. Ao chegar na fazenda pela manhã com o vizinho e seu filho, não havia mais nada. Nada mesmo além da casa velha. O celeiro estava vazio, nenhum vestígio da mulher, nem sinal de nada. Era como se nunca tivesse tido nada ali. Os animais sumiram, não havia empregados, a casa estava vazia. Fui até o quarto no celeiro. Era a única coisa que permanecia igual. Fiquei muito chocada e passei por doida. Mas era isso, não tinha o que fazer. Ofereci dinheiro em troca de uma carona até a cidade, eu queria ir para casa. Reuni as fotos no chão e os diários. Peguei minhas coisas e fui até a cidade. Pedi que me deixassem na igreja. Contei ao padre o que havia acontecido. Ele me ouviu pacientemente, não sei se acreditou em mim, mas também não me contestou. Entreguei as fotos e o diário a ele e saí. Foi quando percebi meu celular descarregado. Carreguei ele em um café na rodoviária enquanto eu esperava o ônibus. Havia pelo menos umas 30 mensagens e chamadas. Liguei para minha mãe para acalmá-la e fui para casa. Já em casa,
Nas primeiras 2 horas falamos sobre tudo o que aconteceu. Tomei um banho e, enquanto eu trocava de roupa, minha mãe falava sem parar. Ela puxou as roupas da mochila e uma foto caiu. Minha mãe foi quem pegou do chão. Onde encontrou isso? Ela perguntou com a testa franzida. Naquele quarto que eu te falei. Havia 2 mulheres na foto. Uma era a falsa tia e a outra era a mulher familiar. Minha mãe virou a foto para mim e apontou para a mulher que pensei ser familiar. Essa é sua tia Matilde, um pouco mais velha do que eu me lembro, mas é ela. Eu me aproximei e peguei a foto com uma das mãos. Queria ter tido a chance de conhecê-la. O que será que aconteceu com ela? Nos meses seguintes, minha mãe se dedicou a buscar os meios legais e tentar descobrir o que aconteceu com a verdadeira tia Matilde. Mas até o momento em que escrevo essa história inacreditável, não descobrimos nada sobre minha tia. A única coisa que conseguimos descobrir é que as pessoas nas fotos todas foram proprietárias daquela fazenda em algum momento. Queria ser capaz de entregar uma explicação de quem era aquela mulher, mas a essa altura me pergunto se era humana ou real. Até descobrirmos o que aconteceu com a minha tia, nós não podemos vender a fazenda. Também não tive coragem de voltar lá. Chegamos ao final de mais uma caminhada. Se você gostou, deixe seu like e inscreva-se. Nos vemos na próxima madrugada.